Bom dia, Vete! Seja muito bem-vindo, mais uma live do Projeto Vet 10K. Eu sou o Felipe Cambruzzi, sou médico veterinário e eu ensino veterinários a faturarem 10 mil por mês, trabalhando 2 dias na semana. Inclusive, esse é o tema da live de hoje, é organização. Vou ensinar para vocês como que eu faço isso de forma organizada. O título da live é Vet Organizado Fatura Mais. Então é importante que ele se organize seu tempo, organize suas tarefas, sua rotina, seus hábitos. Uma coisa que é muito importante a gente prestar atenção nos nossos hábitos. Os nossos hábitos eles nos atrapalham muitas vezes, então fique atento. Se você está assistindo o replay da live, vá até o final, mas o pessoal está chegando ao vivo aqui, aproveitar e tirar as dúvidas comigo. Hoje é dia de tirar dúvida. Quem é vet, quiser aproveitar e tirar dúvida, pode aproveitar, colocar aqui nos comentários, tá? Essa live provavelmente eu vou deixar ela no replay, mas é importante que vocês tragam os veterinários para cá, os colegas de vocês que são vets também, tá? Para que aquele vet, principalmente aquele colega seu que você sabe que é meio desorganizado assim com relação ao tempo, ele deixa para depois, ele procrastina, ele não consegue ter um bom rendimento por causa do tempo, ele está sempre reclamando que falta tempo para ele. Esses vets, manda para ele, manda para esse seu amigo, para essa sua amiga veterinários que está sempre reclamando, não tenho tempo para sair com vocês. O amigo chama para sair, vamos tomar vamos tomar gelado, vamos fazer um negócio, vamos tomar um açaí. Não tenho tempo, tô cheio de coisa para fazer, tô na correria. Esse vet tem um sinal de alerta aceso assim, ó, a gente precisa dar atenção para ele. Então se você tem algum amigo seu assim, já chama para cá. Chama para cá aqui essa live para ele, tá bom? A gente já vai iniciar então. Importante antes da gente iniciar, quem chegou agora, o tema de hoje é Vet Organizado Fatura Mais. Eu vou falar sobre a organização, como que eu faço para gerir esses clientes, os atendimentos, conciliar eles, concentrar eles. Essa organização ela é muito importante, por isso que eu escolhi esse tema. E eu já vou iniciar. Então antes vocês compartilhem com os colegas de vocês, tá? Vou dar 10 segundos para vocês fazerem isso. Chamar os colegas para cá, compartilhar com eles, para eles estarem ao vivo aqui comigo. Importante que eles estejam aqui ao vivo para tirar as dúvidas, beleza? Show de bola? Vamos começar então? Por que eu escolhi esse tema? Porque ele está diretamente ligado ao nosso faturamento. Diretamente. Organização. Depois que eu comecei a organizar a minha agenda, vou mostrar para vocês aqui, tudo fluiu. Ficou tudo mais fácil. Começou a sobrar tempo. Começou a sobrar tempo para outras coisas. Começou a sobrar tempo para mim, para minha família, para minhas coisas pessoais. Às vezes eu tinha consulta, eu precisava ir, tinha que desmarcar por conta do trabalho, não fazia mais nada, não tinha vida social, né? Só vida negócio, só pensando na empresa. A gente tem que focar assim no negócio, mas de forma organizada. Aí sobra tempo, a gente consegue sobrar mais tempo. É um erro comum do vet isso. O erro comum dele, quando ele entra para o mercado de trabalho, e muitos que estão aqui vão concordar comigo, faz sentido o que eu estou falando, depois vocês comentem aqui, o vet acha que tem que se matar trabalhando, não é mesmo? Muitos de vocês pensam isso, pensaram, eu pensei isso também, que eu tinha que me matar trabalhando lá no começo, para poder enriquecer eu tinha que morrer trabalhando. Era o único jeito de enriquecer na medicina veterinária, porque a sociedade, a classe, quando você olha de longe, assim, como se você pegasse um drone e sobrevoasse assim, os médicos veterinários e olhasse para eles assim. Aí você começa a olhar sobre a vida de cada um, o que cada um faz, quanto que cada um ganha, e aí você começa a pensar assim, eu vou ter que trabalhar, morrer trabalhando, porque eles já estão trabalhando muito, estão ganhando pouco, imagina eu, que estou começando agora. Então eu pensava assim no começo, quando eu comecei lá em 2010, 2011, eu precisava me dedicar muito, eu achava, né? E é um erro comum, tá? E eu achava que o vet acha, né, também que ele tem que fazer plantões, tem que fazer RT, tem que fazer bico para poder complementar a renda, tem que fazer muitos vets acham assim, eu vou ter que enriquecer, eu vou ter que trabalhar muito. Aí ele desiste muitas vezes disso, porque quando ele começa a trabalhar é muito cansativo, leva ele à exaustão, ele fica exaurido, ele não tem mais energia para continuar, o rendimento dele cai no trabalho, os resultados deles começam a cair desse veterinário. E aí ele desiste, ele fala assim, não, isso não é para mim, eu não vou conseguir enriquecer dessa forma, eu tô me morrendo de trabalhar aqui, eu tô fazendo 2 plantões por semana.
Nada de errado em fazer plantões, pessoal. Só que se o plantão fosse bem remunerado, né? Aí eu concordo com vocês de fazer plantões, fazer 10, fazer, sei lá, trabalhar só com plantão, por exemplo. Se valesse a pena, mas não vale. Se você começar a fazer conta, você vai ver que não vale a pena. Se um plantão ele te paga de 10 a 15 reais por hora, mais ou menos, né? E você faz 12 horas de plantão, aí ganhou 12, 120 reais. Beleza. Ou 120 tá bom, rendeu. Só que você trabalhou 12 horas. E aí aí tá, beleza, 120, eu fui no, sei lá, comprei a caixinha de vacina, já foi tudo, já não tenho mais dinheiro, preciso fazer mais um plantão. Aí faz mais um plantão no final de semana, aí dá 24 horas de plantão na semana, para ganhar 240, 10 reais a hora, 24 horas, 240. Ou, às vezes ele ganha 200 reais por plantão, valor fixo, né, tem muitas clínicas que pagam assim desse jeito. Aí ele vai faturar 400, ele fica feliz da vida. Só que ele não pensou que das 40 horas da semana, ele já gastou 24 ali. Olha só, ele já trabalhou mais da metade da semana com plantão, o que rendeu para ele 400 reais. Então, vamos fazer a conta. Se ele trabalhou 24 horas e rendeu 400, se ele trabalhar 48, vai render 800. Então, se ele trabalhar a semana toda, mais sábado, trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, mais 8 horas no sábado, das 8 às 5 da tarde, ele vai faturar 800? Não faz sentido isso, velho. A gente precisa fazer conta. A gente é ruim de fazer conta, né, velho? Muitas vezes eu me pego assim, cara, onde é que eu errei na faculdade de conta? Eu fui muito ruim em conta, hoje eu já faço mais conta, tá? Eu tinha preguiça de fazer conta e eu era resistente com números. O VET é assim, eu conheço muitos colegas veterinários que são assim na faculdade, quando tinha matéria de estatística, por exemplo, fugia da aula, não gostava da estatística, porque o VET, quando ele entra para a área de veterinária, ele pensa, eu sou da área de ciências humanas, ciências animais, eu preciso lidar com os animais, não com números. E isso é um erro, tá, Vete? Depois, quando você vai para o mercado de trabalho, você vai precisar fazer conta. Você vai precisar fazer a precificação para o seu cliente. Você vai precisar passar números para ele. E é muito importante a gente sentar, às vezes, a bunda na cadeira, investir aqui 10 minutos fazendo conta. E se o Vete começa a fazer conta, ele vê que não vale a pena, tá? Porque é muito exaustivo, né? Mas aí tem Vete que fala assim, mas meu plantão lá é tranquilo, eu durmo a noite toda. Beleza. Só que você gastou 12 horas do plantão. Você gastou do seu tempo. O seu tempo ele é muito valioso. O seu tempo vale muito mais que 10 reais a hora, por exemplo. É isso que eu quero dizer. Mesmo que você fique dormindo o plantão todo, você gastou esse tempo. Você teve que estar lá, um compromisso. Você tem que cumprir horário. Você tem que dar satisfação. Você tem que estar de prontidão para atender. Tem rotina mesmo de plantão que é uma loucura. É um atrás do outro. E outra dificuldade do VET lá é que ele não consegue tirar dúvida, ele está sozinho. E às vezes é uma muleta para o VET ser informado isso, né? Ele sai para o mercado de trabalho e lá ele acha que está seguro, porque daí não tem ninguém para julgar ele, não tem ninguém para falar, não, isso aí tá errado, puxar a orelha, né? Às vezes ele vai fazendo do jeito dele, vai aprendendo do jeito dele, ele se sente mais seguro dessa forma, ele usa como muleta, como uma forma de se sentir seguro porque ele está sozinho, tá? Muitos já são o contrário, muitos VETs também já pensa ao contrário, pensa, vou estar sozinho, vou tirar dúvida com quem? É outra dificuldade. Chega um problemão ali para mim, como que eu vou resolver aquilo? Né? Como que eu vou dar conta daquilo? É um problema. Então, plantão é nada de errado, né? Só que não pode levar à exaustão, o VET. O VET tem que trabalhar com tranquilidade, o VET tem que trabalhar com remuneração, para ele se sentir motivado, para ele continuar trabalhando, para ele continuar querendo resolver o problema daquele cliente. A gente pensa muito nos cães, muito nos animais, esquece da gente. A gente quer resolver o problema dos animais com muito amor, dedicação, porque a medicina veterinária nos ensinou a fazer isso, só que a gente esquece da gente. E a gente tem que pensar que lá no futuro a conta não vai fechar. Se você está aqui exausto, morrendo de trabalhar, sem organização, perdendo tempo com coisas desnecessárias às vezes, gastando seu tempo, gastando sua energia, a conta não fecha. No final, a vida cobra. Ela vai te cobrar por doenças, você vai ficar colesterol alto, diabetes, o burnout vem, velho. Se você estiver exausto, morto de trabalhar, ele vem, ele tá aí só esperando a oportunidade para entrar para sua vida. Então a gente precisa ter atenção a isso, tá? Cuidado com a exaustão, com as coisas que não nos levam para o próximo nível.
aquele trabalho desgastante que dá dor nas costas, que me dá dor de estômago, que me dá dor de cabeça, enxaqueca, gastrite, colesterol, diabetes, todo problema que vem por causa da exaustão, tá? O VET ele fica doente, ele não tem tempo e ele não tem dinheiro para poder se tratar, para poder cuidar da própria saúde, para poder fazer atividade física, para poder fazer um passeio no parque, para poder sair com os amigos para um happy hour. Tudo isso traz bem-estar para ele. Por isso que eu falo que a conta não fecha. Se ele não fizer essas atividades, lá na frente a vida cobra. A vida vai cobrar dele de ele não ter feito isso. Ele vai ficar doente, tá? Ou ele faz plantão de forma exagerada, faz 1 ou 2, né? Um já é exagerado, que eu acho 12 horas perder a noite de sono, atrapalhar a noite de sono. O ciclo circadiano nosso de sono, ele é atrapalhado com relação a isso, a gente não consegue repor energia, vira uma bagunça. E aí, tem VET também que quer fazer RT, né? Eu vou contar por que eu sei tudo isso, porque eu passei por essa loucura, eu fiz tudo isso. RT para complementar a renda, faz RT, 1 RT, 2 RT, 3 RTs. A sorte que o conselho limita as horas, né? Senão o VET, ele ia fazer, eu conheço vocês, eu sei como é que vocês são. Eu já fui assim também. Muito empolgado em fazer as coisas na medicina veterinária. Quer fazer tudo, e isso para complementar a renda. Chegou uma época ali que eu não tinha tempo mais para nada. Eu fazia RT, olha só, eu tinha CLT, fazia CLT, 2 RTs de agropecuária, de loja, de pet shop, fazia uma RT de incubatório, de pintinho de um dia, fazia RT de leilão, de gado, fazia bico. Eu não tinha tempo para nada, gente. Faz a conta para ver se vai sobrar tempo. Não sobra tempo. Não tem como sobrar tempo se não for organizado. Então eu passei trabalho porque eu não era organizado, minha vida era uma bagunça e a vida cobrou, tá? Olha só, tem diferença aqui em trabalho duro e trabalho exaustivo, né? Vocês sabem disso. O excesso de trabalho duro e excesso de trabalho. O trabalho duro, ele é produtivo, ele traz produtividade, você sente que rende produção, você consegue fazer as coisas, é trabalho duro e tem rendimento. Já o excesso de trabalho, ele é exaustivo, ele é cansativo e você não tem resultado, ele é menos produtivo. Muitas vezes ele não é produtivo em nada, tá? Então tem que saber diferenciar isso, tá? Trabalho duro entre excesso de trabalho. Tem uma diferença aqui entre eles, tá? Por que o trabalho duro ele é mais produtivo, né? Por que ele é produtivo, então, esse trabalho duro? Porque ele é organizado. A gente pode trabalhar de forma dura, de forma árdua, de forma organizada. Aí eu tenho produtividade. O segredo aqui, o pulo do gato, é a organização. É a gente poder conciliar tarefas similares num ponto específico do nosso dia, que aí eu consigo lidar melhor com aquela situação. Eu consigo focar a minha energia naquilo, tá? Quando esse trabalho ele é organizado, ele sobra tempo para o VET. Sobrando, porque ele organizou as tarefas específicas, né? Igual eu, por exemplo, eu faço terça e quinta os atendimentos. Sobra os outros dias da semana para fazer outras atividades. Consultas, coisas pessoais. Mais tempo para passar com a família. O meu faturamento aumenta porque eu tenho mais produtividade na minha organização. Tudo isso é uma cadeia, uma bola de neve. Uma coisa leva a outra. A organização me leva a ter mais tempo e ter mais tempo me leva a produzir mais. Produzir mais me leva a faturar mais. Faturar mais me leva a ter mais produtividade. Uma coisa leva a outra porque eu me motivo. Com o aumento de faturamento eu crio estrutura na minha empresa, eu crio mais organização ainda na minha empresa. O cliente vem dessa forma, quando você mostra organização, respeito, segurança, quando você passa segurança com a sua empresa para o cliente percebe isso, ele sente segurança na sua empresa, ele quer estar do teu lado, você é indicado por várias pessoas e assim sucessivamente, uma coisa leva a outra, tá? Eu não estou aqui para criticar ninguém com relação a horários, com relação à desorganização. Sabe por quê? Muito pelo contrário.
porque eu tô aqui para ajudar vocês, pra gente se ajudar, a gente tá no mesmo caminho, a gente precisa se unir para fazer uma medicina veterinária mais fortalecida, mais forte, né? E eu não critico porque eu também fiz isso, também passei por isso, igual vocês passaram. Os erros que vocês cometeram, os mesmos erros eu cometi. Só que eu aprendi, né? Eu aprendi a passar por eles de uma forma mais rápida e aprendi a começar a perceber os obstáculos. Hoje eu percebo onde tem obstáculo e eu já sei onde tem os obstáculos. Todo esse caminho que eu trilhei lá, desde a formatura até hoje, existiram vários obstáculos, né? Até chegar no comportamento canino. E eu sei cada um deles, eu sei listar, eu sei fazer uma lista e eu coloco nesse caminho que eu fiz, nessa estrada, eu coloco plaquinhas, eu coloco bandeirinhas com os obstáculos. Os vets que estão junto comigo no treinamento Viver de Cão, por exemplo, eu indico para eles esses problemas. Ó, aqui vai ter esse problema, aqui vai ter o problema do regenamento, aqui vai ter o problema de organização. E aí eu consigo pontuar isso para eles, eles conseguem prever isso. Eu dou alternativas para eles atravessarem isso. Fica muito mais fácil quando a gente vê um problema e a gente sabe o que a gente tem que fazer para resolver aquele problema, né? Do que ter que buscar soluções, ter que pesquisar, ter que estudar. Ali não, ali a gente já sabe o que a gente deve fazer para atravessar aquele problema. Beleza? Por que eu falo que eu não critico? Porque eu fazia igual, era uma loucura. Uma CLT, RT de agropecuária, RT de incubatório de um pinto de um dia, RT de leilão, bicos. Era loucura, não tinha tempo para nada. Como vocês acham que vocês acham que era a minha vida? Eu vivia com gastrite, dor de cabeça, dor nas costas, dor no joelho. Era uma loucura. Eu não tinha tempo para nada. E aí a vida cobra, né? Como eu falei no início da live de hoje, a vida ela cobra. A conta não fecha se você não se organizar, se você não pensar no futuro. Você tem que se cuidar também, Vete, tá? Você tem que cuidar dos cães, dos animais, cuidar dos tutores também, mas cuidar de você também. Não esqueça de você, senão o burnout está na porta. Eu vou fazer uma live de burnout porque é um tema muito importante. A gente tem que falar sobre isso para a gente prevenir, para a gente atravessar esses problemas, para a gente afastar de vez esse problema da medicina veterinária, que é o burnout, tá? Eu vou fazer uma live para vocês com relação a isso, tá? E aí, por que a conta não fecha? Por que a vida cobra? Porque eu tava no noivado e a minha noiva simplesmente terminou tudo. A gente tava com o casamento marcado, ela pegou isso e terminou. Por quê? Porque eu não dava atenção, não tinha tempo para ela, era só trabalho, loucura. Eu chegava em casa, tinha que organizar a agenda do outro dia, era uma coisa assim, uma correria. Eu tava sempre correndo atrás da máquina, sempre correndo. Era a corrida maluca, corrida dos ratos, né? Que a gente, no livro do Robert Kiyosaki, ele fala isso, Pai Rico, Pai Pobre. É um livro muito bom, inclusive, para vocês lerem. Se vocês não leram ainda, vets, leiam. Ele fala de investimentos, ele fala sobre crescimento profissional, ele fala sobre o início da vida, a cultura, né, de como a gente foi ensinado, como a gente foi instruído, de fazer faculdade, de estudar, só estudar para ter um emprego bom, para ter uma CLT segura, garantida, tranquila para o resto da vida, né, que é uma ilusão isso, a estabilidade ela não existe, nada é para o resto da vida. E a diferença entre o pai rico e o pai pobre, e ali, o livro ele conta isso, essa diferença entre os dois. Então é muito legal ler esse livro. Vocês anotem na listinha de vocês de livros de recomendação de leitura, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Ele fala disso, ele fala da corrida dos ratos, que a gente corre atrás para pagar a conta, para ter um emprego seguro, para ter um salário melhor, sendo que a gente poderia fazer o nosso próprio negócio, fazer o nosso próprio... ser empreendedor, por exemplo, né? A gente esquece disso. O Robert Kiyosaki fala disso no livro dele. Dos passivos, né? De que o VET... Todos os profissionais, a maioria, não fala só do VET, né? Mas eu tô falando aqui com vocês, VETs. Aí ele começa a trabalhar, correr atrás da máquina, trabalhar cada vez mais. Aí o salário dele vai aumentando, né? Aos pouquinhos. Todo ano aumenta porque tem um reajuste do salário mínimo. Aí aumenta 200, 300 e vai aumentando. Aí passou 10, 15, 20 anos naquele emprego. Às vezes ele tá 20 anos no mesmo emprego já. E ele tá faturando 5, 6. Aí ele pensa assim, meu Deus... Eu estou trabalhando cada vez mais, meu salário ele aumenta um pouquinho, mas as contas estão aumentando as contas, porque a inflação está mais de 30%, o boleto está ali na porta para pagar toda vez, está aumentando a conta de energia, está aumentando a conta de gás, está aumentando a conta de água, o IPTU, o aluguel do meu negócio, se eu tenho um lugar físico, está aumentando,
E o salário ele aumenta também, só que ele aumenta assim, ó, aumentou e a conta aumentou e ele não consegue alcançar mais. Aí o VET começa a ficar desesperado, porque ele não consegue dar conta, ele não consegue rodar o negócio. E aí bate o desespero, né? Os passivos, no livro ele fala disso, dos passivos que a gente começa a criar, né? A gente cria mais passivos do que ativos. E às vezes a gente se engana, compra uma casa, compra um carro, acha que é um ativo, né? Ah, comprei, é um bem meu. Só que ele está gerando muito passivo. Ele fala isso no livro, eu não vou saber explicar certinho, ele sabe explicar melhor que eu, ele é especialista nisso, depois vocês leiam lá que é muito interessante vocês para aprender também, tá? Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Um dos benefícios de a gente organizar é que a gente para de correr. E um erro bem comum do veterinário é correr. Pergunta pro seu amigo veterinário que está aí do seu lado, ou manda uma mensagem depois, se ele estiver dormindo, a hora que ele acordar, manda uma mensagem para ele assim, ó, e aí, Vete, como é que estão as coisas? Ele vai dizer, mano, tá uma correria aqui, você não tem noção. Tem vários veterinários que vão falar isso, tenho certeza absoluta. Se eu mandar mensagem para um colega meu agora, ele vai falar, tenho certeza absoluta que ele vai falar, cara, tá uma correria aqui, você não tem noção da correria que tá. Porque ele tá correndo, ele tá maluco, ele tá correndo, uma correria maluca e ele não vê resultado no final do mês, ele não tem tempo. E a vida passa, ele tá correndo, as coisas estão passando muito rápido do lado dele. As oportunidades passou rápido, porque ele tá correndo. Quando a oportunidade passou de um lado, a outra oportunidade passou do lado, ele passou e nem viu, porque ele tá correndo para pagar a conta, tá correndo para aumentar um pouquinho o salário dele no final do mês. E aí vem o problema, porque daí falta tempo, ele não vê as oportunidades passando, falta tempo para a família, falta tempo para cuidar da saúde, para ir para o médico, para fazer consultas, para fazer atividade física, que é uma coisa que não faz porque não tem tempo, né? Ou faz de forma desregrada e assim. E aí vem os problemas, que eu falo que a conta não fecha, a vida vai cobrar, a vida cobra, tá? Quando a gente não se organiza, quando falta tempo, beleza? Então o benefício da organização é a gente ter mais tempo, a gente tem liberdade de tempo associada com liberdade financeira, vai nos dar qualidade de vida. Se eu tenho liberdade de tempo, eu consigo ter tempo para fazer coisas específicas, eu organizo terça e quinta meus atendimentos de comportamento canino. Lá no Viver de Cão eu ensino a fazer isso 2 vezes por semana. Eu ensino médicos veterinários a faturarem 10 mil trabalhando 2 dias na semana. Se eu consigo organizar isso, sobra mais tempo. Sobrando mais tempo, e eu faturei mais também, porque eu organizei, tá? Liberdade de tempo, com liberdade financeira, liberdade de dinheiro para mim poder fazer as coisas que eu quero, as coisas que eu sempre sonhei fazer, vai me dar qualidade de vida. Eu vou começar a fazer coisas que antes eu jamais pensei em fazer. Eu tinha sonhos em fazer, eu quero fazer coisas, o Vete quer muito fazer várias coisas. O Vete quer ir passear, o Vete quer ir viajar para uma cidade diferente, fora do país às vezes, né? Quer ir visitar às vezes a família longe de onde ele mora. E ele não tem tempo e nem liberdade financeira, não sobra dinheiro no final do mês. Ele fica contando, né, fazendo conta para economizar, para ter dinheiro, fica economizando vários meses para poder fazer algo. Isso não é liberdade isso não é liberdade financeira. Liberdade financeira é a gente ter dinheiro para fazer o que a gente quiser na hora que a gente quiser, tá? Liberdade de tempo também. Só liberdade financeira não é suficiente, a gente tem que ter os dois. Se a gente tem o próprio negócio, onde eu faço o meu horário, onde eu faturo 10 mil por mês, eu consigo ter os dois. Porque eu fiz meu horário terça e quinta, sobrou tempo para outras coisas e eu faturei 10 mil para fazer o que eu quiser. Beleza? E aí eu começo a fazer coisas que eu sempre sonhei, coisas que eu achava que eram inconcebíveis, metas, sonhos. Eu sempre tive o sonho de ir para um parque diferente, Disney, por exemplo, né? Tem muitos colegas que têm sonho de ir para Disney, conhecer e tal. Não só isso, né? Viajar para o Caribe, viajar para Maldivas, né? É um sonho meu. E consegue, com a organização, ele consegue fazer essas coisas, ele consegue se organizar mais tempo e mais rápido ele consegue chegar lá. Mais rápido consegue viajar, mais rápido consegue fazer as coisas que ele tanto sonha. Às vezes ter algo, né? Comprar algo diferente ou muitas vezes dar algo para os filhos, né? Porque os filhos estão aqui do nosso lado, os nossos rebentos estão aqui do nosso lado, do nosso pé, e a gente precisa cuidar deles, tanto os de 4 patas quanto os humanos, as crianças. A gente precisa dar qualidade de vida para eles, né? A gente precisa pensar no futuro deles, na escola, na faculdade deles que eles vão fazer, nas coisas que a gente tem que dar para gerar qualidade de vida para o nosso filho, porque a gente precisa pensar no futuro dele.
Eu quero que ele fique igual um maluco correndo atrás, igual eu estou hoje, com CLT, trabalhando horário fixo ali, trabalhando 8 horas por dia. Às vezes o VET faz plantão, faz RT, aí no final das contas ele está trabalhando de 12 a 15 horas por dia para faturar 4, 5, 6, 7 mil às vezes. Salário bom, né? Só que ele não está pensando no futuro. Chega uma hora que a conta não fecha, ele está cansadíssimo, ele não dá mais conta, não dá mais volta naquilo, fica muito estressado, muito cansado, e aí não tem mais rendimento, não tem mais liberdade de tempo nem liberdade financeira. E uma coisa leva a outra. É um problemão isso, tá? A gente tem que prestar atenção nisso. Beleza? Então, esse tempo pra gente fazer uma atividade física, jogar futebol com os amigos, fazer uma atividade física ao ar livre, uma trilha, um passeio, algo que você gosta, que faz parte do hobby, né? Todas essas atividades, sejam físicas ou mentais, você gosta de ler um livro, por exemplo, você tem tempo para ler um livro, sejam elas físicas ou mentais, liberam endorfinas, dá sensação de bem-estar, prazer, e isso é extremamente importante para o desenvolvimento do VET. Se ele só pensa no trabalho, e eu falo aqui de descanso e bem-estar, não é ficar no sofá o final de semana todo vendo televisão. Aquilo te traz prazer, está te levando para um próximo nível, você está vendo um documentário que está fazendo você aprender e ao mesmo tempo está sendo legal. Bom dia, Bernardo. Legal. Legal você por aqui, Bernardo, meu amigão. Lá do CAV, ó. O Bernardo é veterinário também, lá do CAV. Se formamos junto. Valeu, B. E aí ele começa, não é só ficar ali no sofá o dia todo, deitado, largado ali, porque ele perde tempo com isso, né? Ele precisa ter coisas que levem produtividade. Descansando, tem muita atividade que a gente descansa, tem prazer e que leva a produtividade. Por exemplo, uma atividade física. Como assim, Felipe, leva a produtividade? Sim, atividade física, ela libera vários hormônios ali que te dão sensação de bem-estar, além de você estar cuidando da saúde lá no futuro, para a conta fechar, para você ter disposição. A produtividade aqui que eu estou falando é disposição, energia. Quando você faz atividade física, por exemplo, você tem energia para trabalhar. Sabiam disso? Comece a fazer atividade física para ver se as coisas não vão mudar. Tem muito vai te falar assim, eu vou fazer atividade física e eu vou ficar cansado, mais cansado ainda para trabalhar. Como que eu vou fazer? Ao contrário, comece a fazer para vocês verem. Eu comecei a fazer e dá certo, pessoal. Eu mudei os hábitos drasticamente. Eu era uma pessoa que vivia de um jeito todo atrapalhado, todo atribulado, uma rotina maluca, sem tempo para nada, sem fazer atividade. E aí começou a dar problema de estômago, problemas de gastrite, dor de cabeça. E aí eu comecei a ajeitar a minha vida, a organizar. Foi aí que as coisas começaram a entrar no eixo, tá? O primeiro passo, então, é a gente ser dono do próprio negócio. A partir do momento que a gente é dono do nosso negócio, muitos vetos falam assim, meu Deus, eu tenho medo de ser dono do próprio negócio, é muito imposto, é difícil, tem funcionário. É difícil? É. Quando tem funcionário, quando tem um local físico, você tem contas para pagar, você tem muito mais responsabilidade, só que você está gerando qualidade de vida, você está gerando emprego, você está faturando mais, você está sendo dono do próprio horário, você escolhe o seu próprio salário. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu sempre falo isso, a gente tem que ir com medo, mesmo se a gente está com medo, só que a gente não pode correr, a gente tem que andar. Se a gente corre, as coisas passam, a gente não vê, tá? Então o primeiro passo é ser dono do próprio negócio. A gente é dono do próprio negócio, a gente se organiza, a gente faz nosso horário. Eu organizo os meus atendimentos em 2 dias da semana, terça e quinta, 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, dias da semana. Eu organizo meus atendimentos, terça e quinta, 10 atendimentos na terça, 10 atendimentos na quinta, 5 atendimentos de manhã, 5 atendimentos de tarde, mais ou menos, 5 de manhã, 5 de tarde, 10 mais 10, 20 atendimentos da semana, 20 vezes 150, façam a conta, depois multiplica por 4, 10 mil por mês, dá mais de 10 mil, dá 12 praticamente, tá? É assim que eu ensino os médicos veterinários a se organizarem. Aí, organizando dessas duas formas, esses atendimentos, eu consigo conciliar clientes específicos de uma região aqui de manhã, depois de tarde, uma região, 5 clientes numa região de manhã, 5 clientes numa região à tarde. Depois na quinta, a mesma coisa, 5 regiões próximas, regiões parecidas, para que eu não precise me deslocar. Aí eu consigo marcar clientes 7, 8, 9, 10 na manhã, 11, depois 1, 2, 3, 4, 5, às vezes vai até as 5 ali, já deu as 10 consultas do dia, os 10 atendimentos do dia, tá?
de hora em hora, porque o atendimento ele dura de 30 a 40 minutos cada atendimento, tá? Eu consigo me organizar dessa forma. Eu atendi 30 minutos, 10 minutos de orientações, tudo isso eu ensino no Viverdicão. Depois desses 20 minutos eu tenho tempo para chegar no próximo cliente, com antecedência, no horário e assim por diante. Isso é organização, fica muito mais fácil para mim fazer dessa forma. Eu concentro a minha energia ali, eu foco naquilo ali. E aí, sabe o que acontece? Sobra tempo aqui para mim, ó. Sobra a segunda, sobra a quarta, sobra a sexta para mim fazer coisas que eu quero. Atividade física, preciso fazer compromissos. Eu tenho uma reunião com um amigo, tenho uma reunião de parceria, um café, eu marco para ir lá encontrar com meu amigo. Eu posso fazer atividades de hobby, por exemplo, os meus hobbies. Eu posso incluir clientes, eu posso começar a incluir clientes aqui, posso começar a incluir clientes aqui e aqui também. Vai aumentar o meu faturamento, obviamente. Se eu quero faturar mais, eu faço isso. E eu fico livre para fazer isso, eu fico livre. Liberdade é tudo, pessoal. Você é livre para fazer as suas regras, você é livre para fazer os seus horários, você é livre para fazer o seu protocolo de atendimentos de comportamento canino. Você escolhe fazer, você escolhe como abordar o cliente, quais clientes você quer trabalhar específicos, qual a região específica você quer trabalhar. Tem regiões difíceis de acesso, por exemplo, que a gente escolhe não trabalhar. Esses são todos os benefícios. A gente precisa, primeiro passo é ser dono do próprio negócio. Ver a oportunidade, agarrar ela, abraçar e empreender. Quando eu começo a empreender, pra gente empreender, Vete, a gente precisa ver as oportunidades que tem aí, né? Muitos veterinários, só vem problema. Se você conversa com alguns colegas seus, eles vão reclamar de tudo. Porque tá difícil, a classe é desunida, tem muito veterinário... é muito barato o preço, ou muito veterinário fala mal um do outro, não me indica, não indica o outro, é uma confusão, aí só reclama, só vê problemas. E aí tem um veterinário aqui no meio desses 150 mil, que é você que está aqui nessa live, você vê a oportunidade, você consegue enxergar a oportunidade, você consegue ver essa oportunidade no meio dos outros que só enxergam problemas. E aí você se destaca. Você fica um destaque no meio dos outros veterinários. Os 150 mil eles ficam para trás e você se destaca. Ainda bem que eu não escolhi esse dedo, senão ia ficar feio. Você se destacou no meio dos veterinários, você se fortaleceu, porque você viu oportunidades onde os outros vets só enxergaram problemas. Isso é empreender. Só que para empreender a gente precisa parar de correr, a gente tem que andar com calma, com organização, de forma estratégica. Só assim a gente consegue chegar no faturamento de 10 mil. Se eu quiser faturar e não fazer nada, continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo hoje, não mudar nada, óbvio que eu não vou ter um faturamento. Hoje eu faturo, por exemplo, o Vete está reclamando aqui que fatura 3. Ele trabalha com grandes animais, trabalha só com atendimento de grandes e campo, né? Ele fatura 3. Chegam várias mensagens aqui para mim. Felipe, mas com pet funciona, com grandes não funciona. Claro, se ele continuar atendendo esses grandes animais, né, o produtor sempre reclamando para ele reclamando de volta para o produtor, ele não está fazendo nada diferente. Vocês concordam comigo que o faturamento dele não vai aumentar? Não vai aumentar e nem diminuir, vai continuar igual, porque ele está fazendo as mesmas coisas. Se a gente quer resultado diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes. Faz sentido isso para vocês? Faz ou não faz? Coloca aqui para mim. Faz, né? Se a gente quer resultado diferente, a gente precisa fazer algo diferente. Então, Vete, pare de correr e comece a andar. Primeiro passo. Quando você começa a andar, você começa a ver oportunidades. E as oportunidades estão aí. Comportamento canino é uma delas. Uma grande oportunidade para o Vete. Tem poucos veterinários no mercado. Tem muito pouco veterinário atendendo nessa área. E aí o Vete acha que é difícil, porque tem pouco veterinário trabalhando. Se ele vê que tem pouco, ele acha que é ruim. Aí ele quer junto com os 150 mil veterinários. Aí é um grande erro dele. Beleza? Show? Gostaram da live? Foi legal, né? Olha o sol nascendo lá. A gente encerra mais uma live com o nascer do sol de novo. Todos os dias, pessoal. 6h10 da manhã a gente encerra com o nascer do sol. Vê se vocês conseguem ver lá. Olha lá. E aí, pessoal, quero que vocês fiquem com essa frase de reflexão, tá? É importante que vocês reflitam. Vou ficar aqui no cantinho para o sol focar o sol lá. Vocês reflitam nessa frase. Vete, pare de correr e comece a andar. Quando você começa a andar, você começa a ver as oportunidades que estão aí à sua volta, beleza?
E a gente se vê 12h10, então. Não, hoje não vai ter live, tá? Hoje a gente fez essa live da manhã, ontem também. Ontem teve ao meio-dia, mas hoje não vai ter. Hoje e à noite não vai ter, tá? Eu vou deixar o replay salvo dessa live para vocês assistirem depois. Para vocês deixarem o feedback de vocês. Deixaram o que vocês aprenderam, quais são as suas maiores sacadas, para indicar para um veterinário também, marcar ele, né? É importante que vocês marquem. E a gente se vê amanhã de novo às 6h10 da manhã. Hoje eu participo de uma aula lá do Casal Vet, eles me convidaram para dar uma aula lá para a turma deles, para o Vet Domicílio Pro. Quem é aluno deles que está aqui vai me ver hoje à noite lá também nessa aula. Então eu vou preparar essa aula lá para a turma, já estou preparando, então por isso que a gente não vai ter essas lives, tá? E do meio-dia das 19h10, mas amanhã a gente volta às 6h10 da manhã também, no mesmo horário. Amanhã às 6h10, encontro marcado aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo nascer do sol, beleza? Espero que o dia de vocês seja abençoado, seja maravilhoso, que vocês consigam organizar a sua agenda, que vocês parem de correr, comecem a andar para se organizar, para faturar mais. Beleza? Forte abraço, Vete, a gente se vê. Tchau, tchau.